Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 693. Desconsideração. Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, os outros dois magos de manto dourado ficaram tão enfurecidos que tremeram. O mago de pele bronzeada berrou furiosamente: pare com isso, Fan Xingjian. Você quer morrer? O rei mago de ouro não vai deixar você escapar. Fan Xingjian não se incomodou em ouvir as porcarias do mago e esmagou o corpo do último com um golpe de sua palma. Então ele mais uma vez pisou na cabeça de Devin. Então, com apenas uma palma, Fan Xingjian sugou o mago de pele bronzeada, que acabara de regenerar seu corpo, em sua direção. Voando até Fan Xingjian, o mago foi agarrado pelo pescoço e levantado no ar como se fosse uma galinha pequena. Fan Xingjian pisou em Devin, que estava prestes a se levantar. Ele então olhou para o mago de pele bronzeada e disse friamente: eu pensei em uma nova maneira de lidar com vocês. O que você está? Fan Xingjian não esperou que o mago terminasse suas palavras, jogando o mago para fora com a mão. Em um instante, o mago quebrou as barreiras do som, criou uma série de correntes de ar e voou para o céu. O mago de pele escura gritou agonizantemente e, em meio à intensa fricção no ar, ele instantaneamente se transformou em pó sob a pressão atmosférica que era várias centenas de milhares de vezes mais forte do que no chão. Enquanto ele continuava a alternar entre o se regenerar e se transformar em pó, ele rompeu a camada atmosférica em um piscar de olhos. Ele observou enquanto o mundo se tornava cada vez menor, tomando lentamente a forma de um círculo, até que ele entrou inteiramente no universo. Sem ter entrado no nível divino, ele foi incapaz de ver os céus de 9 camadas e disparou para o espaço do vácuo a uma velocidade que era mais de 100 vezes maior que a velocidade do som, avançando em direção ao universo. No entanto, no vácuo, o mago ainda não foi morto instantaneamente. Com um rugido explosivo, ele emitiu camadas de luz dourada que se acumulava. Ele queria começar a desacelerar e voar de volta. No entanto, no universo, parecia não haver muitas existências materiais físicas e a temperatura estava caindo rapidamente. Em um piscar de olhos, a temperatura atingiu 200 graus Celsius negativos, 240 graus Celsius, 270 graus Celsius negativos. A luz dourada só foi liberada por alguns segundos quando se dissipou mais uma vez. O mago de pele escura se transformou em uma estátua de gelo enquanto continuava a voar pelo universo como um meteoro. Nas montanhas nevadas, todos assistiram estupefatos quando o mago de pele escura instantaneamente se transformou em um pequeno ponto e instantaneamente depois desapareceu completamente de vista. O outro mago gritou: o que você fez com ele? Eu o enviei em uma viagem ao universo. Fan Xingjian lançou àquele mago um olhar e levantou um dedo ligeiramente. Imediatamente, aquele mago também gritou agonizantemente e voou em direção ao universo como um foguete lançado, desaparecendo no horizonte. Enquanto ele falava, Fan Xingjian mais uma vez pisoteou e esmagou Devin, que havia se regenerado. O poder de Devin estava ficando cada vez mais fraco, e depois de se regenerar por 3 vezes consecutivas, ele não lançou nenhum ataque. Fan Xingjian abaixou a cabeça e olhou para Devin. Se Devin fosse um mago de manto dourado comum, Fan Xingjian poderia apenas jogá-lo no espaço sideral para matá-los. No entanto, este mago de nível divino provavelmente não morreria se fosse jogado no espaço sideral. Aguentar. Com Bron, o peito de Devin foi esmagado por um único golpe de Fan Xingjian. Fan Xingjian. Então, com um estrondo, Fan Xingjian mandou a cabeça de Devin voando para longe com um chute. Render. Estrondo. Eu me rendo. Estrondo. Fan Xingjian. Estrondo. Foda-se. Estrondo. Vocês. As pessoas ao redor apenas olharam enquanto Fan Xingjian pisava em Devin uma e outra vez. Eles viram que Devin era incapaz de revidar, e suas débeis tentativas de resistir eram como as de uma menina da escola primária sendo empurrada por um grande urso. Muito forte. Como isso pode ser? Pensar que Devin não pode sequer se defender de um único movimento dele. Um mago de manto dourado de nível divino.
Um especialista que pode controlar o tempo. E pensar que ele acabou sendo espancado unilateralmente. Audrey, Schlesinger, os 4 cavaleiros e outros especialistas dos 7 grandes clãs assistiram a esta cena em grande descrença. Eles viram Devin sendo pisoteado até a morte uma e outra vez. Somente eles, que haviam experimentado o poder de Devin por si mesmos, podiam entender o quão aterrorizante era essa cena atual. Assim que Fan Xingjian estava prestes a pisar novamente, um feixe aparentemente material de luz dourada se estendeu do peito de Devin. Se pudesse ser dito que a luz dourada do mago de manto dourado de meia-idade era fraca e fina como uma camada de gaze fina, e a luz dourada de Devin era espessa como um pano dourado, então essa luz dourada que apareceu de repente parecia material como barras de ouro. Isso também parecia representar a força da energia diabólica de alguém. A luz dourada logo formou uma silhueta humana que era completamente dourada, como uma estátua de ouro. Era um homem idoso de barba comprida que usava uma longa túnica com mangas compridas e um chapéu alto. O homem idoso tinha acabado de aparecer quando uma onda de pressão poderosa surgiu. O espaço ao redor do corpo do velho continuou a se distorcer e desmoronar, como se as sombras do passado e do futuro pudessem ser vistas passando rapidamente. Quando todos viram este homem idoso, tiveram esta sensação. Este homem idoso parecia ser capaz de controlar o tempo e prolongar a vida útil de seus corpos. Isto é, será que essa pessoa pode ser? Mestre, salve-me. Enquanto Devin gritava, todos finalmente souberam, em meio a grande surpresa, quem era essa figura dourada. O mestre de Devin era o líder dos Gold Mages, um especialista de primeira linha na Magia Association, o Gold Mage King. A vida e a morte do universo. O ciclo de todas as coisas vivas parecia fluir constantemente em seus olhos. Era como se o rio infinito do tempo fluísse neles. Todos ficaram muito chocados ao ver o Rei Mago de Ouro. E pensar que o Rei Mago de Ouro disse pessoalmente, disse Xinxinger com medo, eu me pergunto se Fan Xingjian é páreo para o Rei Mago de Ouro. Se for este clone, então Xingjian ainda deve ser capaz de se defender, disse o jovem mestre Mene. Então ele suspirou e acrescentou, mas isso também significa que a partir de hoje seremos inimigos da Associação dos Magos. O jovem mestre Long franziu a testa e disse, isso ainda é incerto. Com as habilidades atuais de Xingjian, mesmo que ele não seja páreo para o verdadeiro eu do Rei Mago de Ouro, ele teria pelo menos o direito de negociar os termos. Deixe Devin fora, então ainda pode haver uma chance de converter os inimigos em amigos. Todos olharam para o Rei Mago Dourado. Nenhum deles teve coragem de lutar com ele. Na opinião deles, o melhor resultado seria Fan Xingjian deixar Devin escapar e fazer as pazes com o Rei Mago de Ouro. Ao ver o Fan Xingjian, o Rei Mago de Ouro gritou, Fan Xingjian, segure-se primeiro. Um mero clone quer que eu pare? Scrão. Ao mesmo tempo, 4 arco-íris surpreendentes subiram no ar. A formação da espada de erradicação celestial foi ativada e poderes infinitos foram reforçados em Fan Xingjian. Anteriormente, independentemente de ser para lidar com o mago de meia-idade ou com Devin, Fan Xingjian havia confiado apenas em sua força física e não havia ativado a formação da espada de erradicação celestial. No entanto, com o aparecimento do clone do Gold Mage King, ele não continuaria a se conter e não usaria sua formação de espada. Quando Fan Xingjian pisou fundo, ele trouxe a espada infinita Kiss da formação da espada de erradicação celestial. Naquele instante, a luz dourada se quebrou e o clone do Gold Mage King foi destruído pelo golpe de Fan Xingjian. Fan Xingjian então continuou a pisar no corpo de Devin. Esta última vez que ele esmagou a cabeça de Devin e transformou todo o corpo de Devin em uma poça de pasta, Devin não se regenerou. A energia diabólica em seu corpo foi completamente esgotada. Todos assistiram atordoados enquanto o clone do Gold Mage King foi destruído, apesar de ter acabado de aparecer. Devin também morreu completamente. Suas mentes estavam completamente vazias e eles não conseguiam falar uma única palavra. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 694.
Infiltração. Ninguém esperava isso, nem ninguém conseguia entender como Fang Xingjian foi capaz de vencer. Os magos vestidos de ouro podiam controlar o tempo e reduzir a velocidade do tempo para tudo que é material. Apenas uma magia negra de nível 9, graça do tempo, permitiria que esses magos de robes dourados enfrentassem a maioria dos especialistas de nível divino de nível 1. Além disso, quando foi o clone do Rei Mago de Ouro que disseu pessoalmente? E pensar que Fang Xingjian poderia esmagar até mesmo o clone do Gold Magic King com apenas um único golpe. Quão poderosas eram as habilidades de Fang Xingjian! Todos estavam em estado de grande choque, incapazes de dizer uma única palavra enquanto olhavam para Fang Xingjian. O jovem mestre Yi caiu do céu para o chão com um baque, ficando de joelhos e rastejando em direção a Fang Xingjian. Xingjian, fui forçado. Se eu não ouvisse esses magos de manto dourado, eles iriam me matar. Além disso, aproveitei a chance para salvar muitas pessoas dos 7 grandes clãs enquanto trabalhava para eles. O jovem mestre Yi se ajoelhou diante de Fang Xingjian. Mesmo com o clone do Gold Magic King sendo esmagado com um único chute, ninguém presente duvidou mais das habilidades de Fang Xingjian. Audrey murmurou, Xingjian pode realmente ter a força que lhe permitirá desafiar os especialistas de nível Rei Mago. Xinxinger agora olhava para Fang Xingjian com um olhar cheio de grande fervor. Esta é uma saga, uma lenda. Inicialmente pensei que, embora Fang Xingjian fosse incomparável, ele estava apenas no topo dos cavaleiros. E pensar que ele pode enfrentar magos assim. Os olhos do jovem mestre Lei estavam cheios de choque. Pensar que ele pode derrotar o Rei Mago de Ouro tão facilmente. Parece que o mundo realmente vai mudar. Eles observaram enquanto o jovem mestre Yi, que continuava implorando por misericórdia, foi engolfado pela luz da espada sem fim com apenas um olhar de Fang Xingjian. O corpo físico do jovem mestre Yi foi transformado em pó, e sua vontade marcial também foi eliminada, esmagada em pó que se espalhou pelo ar. O jovem mestre Yi estava completamente morto. Em relação a pessoas como o jovem mestre Yi, que se renderiam a seus oponentes, Fang Xingjian absolutamente não os toleraria. Vendo como o jovem mestre Yi foi morto com um único ataque, um arrepio percorreu a espinha de todos. Fang Xingjian olhou para o jovem mestre Meng e disse, você fica aqui. Prepare os itens do clã da luz sagrada e depois venha me procurar na cidade do sol. Tudo bem, respondeu o jovem mestre Meng. Então ele olhou para Fang Xingjian cuidadosamente e perguntou, Senhor, você vai? Apenas me chame de Xingjian, disse Fang Xingjian. Olhando calmamente para o sul das montanhas nevadas, ele acrescentou, eu irei salvar Jacob. Já que o chefe do clã da luz sagrada, Jacob, havia se rendido e sucumbido a ele, não havia como Fang Xingjian deixá-lo morrer. Além disso, metade dos ativos do clã da luz sagrada foram transferidos para Sun City, onde também havia magos de robes dourados. Mais cedo, os magos de robes dourados também correram descontroladamente por toda a região norte do gelo. Portanto, não havia como Fang Xingjian deixá-los como estavam. Qual de vocês conhece Sun City? Fang Xingjian perguntou enquanto olhava para eles. Eu estou familiarizado com isso. Audrey saiu. Esta beldade da região do Gelo do Norte, uma jovem senhorita do clã Pop que é um clã rico da região do Gelo do Norte, disse, eu cresci em Sun City, então estou muito familiarizado com o lugar. Fang Xingjian assentiu. Então ele levantou a palma da mão levemente e voou em direção ao céu junto com Audrey. Lidere o caminho. Em um instante, os dois se transformaram em 2 feixes de luz e voaram em direção a Sun City. Com a velocidade atual de Fang Xingjian, foi uma tarefa fácil para ele viajar pelo mundo inteiro. Mesmo quando ele teve que trazer Audrey com ele, ele ainda conseguiu viajar em grande velocidade. Durante o processo, ele parou algumas vezes para verificar as direções. Então, sob a orientação de Audrey, os dois chegaram no ar sobre Sun City em poucos minutos.
Olhando para a cidade gloriosa e brilhante, os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente e 4 espadas longas atrás dele perfuraram as lacunas espaciais e varreram as fronteiras de toda a cidade. O Rei Mago de Ouro já havia descoberto sobre sua existência. Então, considerando a velocidade e a habilidade de um especialista em nível divino, era altamente possível que eles tivessem feito algum tipo de preparação em Sun City. Se os oponentes tivessem movimentos próximos à velocidade da luz ou especialistas de nível 2 divinos entre eles, então o mesmo Fan Xingjian não seria capaz de detê-los facilmente. Portanto, quando ele chegou aqui, ele não tentou ganhar vantagem exibindo sua força. Pelo contrário, ele começou a configurar sua formação de espada. Ele iria abranger toda a cidade do Sol dentro de sua formação de espada de erradicação celestial. Contanto que ele tivesse a formação da espada de erradicação celestial configurada, mesmo se ele enfrentasse existências de nível divino de nível 5, ele teria confiança para ser capaz de lidar com eles. Enquanto ele estava montando a formação da espada, ele também planejava obter algumas informações. Ao mesmo tempo, ele olhou para Audrey e perguntou: seu clã tem alguma influência aqui? Vamos dar uma olhada primeiro. Audrey assentiu e conduziu Fan Xingjian enquanto voavam em direção a uma mansão no norte da cidade. Era a residência do Pop Clan em Sun City, onde um de seus tios ficou para administrar os negócios do Pop Clan aqui. Esta também era a maior mansão em Sun City, o que mostrava o quão rico era o Pop Clan. Agora, toda a Sun City estava em estado de alerta máximo. O governo local era quase disfuncional e todos os plebeus se escondiam em casa, sem ousar sair. Fan Xingjian e Audrey dispararam pelas lacunas espaciais, passando pelos corredores e salões como dois fantasmas. Eles viram inúmeros aristocratas se movendo. Personagens proeminentes na região norte do gelo carregavam taças de vinho e caminhavam. Havia claramente uma festa com bebidas em movimento. O que está acontecendo? Audrey disse surpresa. Stan Clan, Yonun Clan, Luzeng 2 Clan. Porque todos os aristocratas da região norte do gelo se reuniram aqui. Fan Xingjian franziu a testa e disse: os magos de manto dourado varreram toda a região norte do gelo. Pelo que parece, suas forças principais devem estar em Sun City. Vá e descubra para ver se você pode localizar onde Jacob está ou o paradeiro daquele mago de manto dourado. A formação da espada de erradicação celestial de Fan Xingjian ainda não abrangera toda a cidade do Sol e ele não desejava que sua vontade causasse qualquer alarme. Afinal, do nível 2 do nível divino em diante, os ataques e movimentos de alguém estavam próximos da velocidade da luz. Mesmo Fan Xingjian acharia difícil detê-los. Portanto, Audrey apareceu depois de virar uma esquina enquanto Fan Xingjian continuou parado entre as lacunas espaciais, seguindo-o atrás. Ah, não é Audrey. Audrey, ouvi dizer que você ainda estava na região do Grande Oeste mais cedo. Quando você voltou, você deve ter voltado para encontrar Lord Shishou também, certo? Com uma beleza número 1 na região do gelo do norte, a jovem Miss do clã P-Hop, Audrey atraiu os olhares de vários aristocratas quase no momento em que apareceu. Depois de algumas trocas, ela conseguiu entender a situação atual. Meio mês atrás, os magos de manto dourado chegaram à região norte do gelo. A pessoa na liderança era um mago chamado Shishou. Essa pessoa era um especialista em nível divino de nível 3. Ele era um personagem lendário da mesma geração do Rei Mago de Ouro. Shishou acumulou muito poder ao longo das décadas e estudou inúmeras magias negras. Após a metamorfose do mundo, ele conseguiu se esforçar até o nível 3 do nível divino e pode-se dizer que está totalmente preparado. Essa pessoa liderou um grupo e varreu a região do Gelo do Norte, fazendo com que toda a região do Gelo do Norte tremesse de medo. Mesmo o governo local não se atreveu a abrigar quaisquer pensamentos de resistência, muito menos outras facções ou os aristocratas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 695. Tendência atual. Quase toda a região norte do gelo estava agora sob o controle dos magos de manto dourado. No início, Audrey buscava ambiciosamente obter informações sobre a situação do clã P-Hop, ao qual ela pertencia,
e do clã Ri, que era o maior clã da região do Gelo Norte que já havia sido suprimido por Fang Xingjian. Anteriormente, o oitavo dragão carmesim direcional desceu sobre a região norte do gelo, e o imortal Xie queria arrebatar Aldrei. No entanto, Fang Xingjian havia abalado toda a região norte do gelo, matando o clone de Xie no local e, em seguida, fazendo com que o chefe do clã Ri sucumbisse a ele. No entanto, a chegada dos magos de Robes Dourados claramente mudou a situação. No momento em que Aldrei ansiosamente descobria a situação de seu clã, Andolf, o chefe do clã Pirrop pai de Aldrei, deu alguns passos à frente. Ele correu como um raio, aparecendo diante de Aldrei e dizendo: Aldrei, graças a Deus você está bem. Pai. Aldrei soltou um suspiro de alívio. No entanto, seu olhar se voltou e ela viu outra pessoa parada ao lado. Era o chefe do clã Ri, que já havia usado 4 cadáveres de seus ancestrais para estabelecer uma formação para lidar com Fang Xingjian, mas depois foi facilmente suprimido. Anteriormente, ele havia dado as informações sobre a formação a Fang Xingjian em troca de sua própria vida. No entanto, agora, a cabeça do clã Ri parecia arrogante, dominadora e animada. Não havia nada do desânimo que ele sentia anteriormente. Vendo o olhar de Aldrei, ele sorriu e disse: Aldrei, que bom que você está bem. Mais cedo, quando descobrimos que você foi visitar os 7 grandes clãs como convidada, seu pai e eu ficamos preocupados que algo tivesse acontecido. Para você. Por que você não conheceu Devin e os outros? O olhar de Aldrei cintilou ligeiramente, mas ela não respondeu à cabeça do clã Ri. Em vez disso, ela olhou para o pai e se comunicou com ele usando correntes de informação. Pai, o que está acontecendo? Os magos de Robes Dourados não vieram para a região norte do gelo? Vocês estão bem? O pai de Aldrei sorriu amargamente e respondeu usando correntes de informação. Toda a região norte do gelo está sob o domínio dos magos de Manto Dourado. Até mesmo nosso clã Pop tem que ouvir seus comandos. No entanto, pela aparência das coisas, embora sejam dominadores em seus modos, eles ainda não são inaceitáveis. Com base em suas ações recentes, parece que eles desejam se desenvolver na região do Gelo do Norte a longo prazo. Quando a cabeça do clã Ri olhou para os dois, ele sabia que eles estavam se comunicando através de correntes de informação. Ele acenou com a mão e interrompeu a comunicação enquanto dizia: tudo bem. Aldrei, sei que você ainda não entende a situação atual. No momento, Lord Xishou é quem domina a região norte do gelo. Toda a região norte do gelo, o governo, os grandes clãs, facções e academias, bem como as tríades, associações comerciais e grupos financeiros, têm todos cedeu aos magos. Os assuntos relativos a todos os grandes clãs estão atualmente sob minha administração. Aldrei, se você tiver algum problema, pode vir até mim. Aldrei franziu ligeiramente a testa. Embora ela esperasse que isso acontecesse, ela ainda não pôde deixar de perguntar: pai, você e o chefe do clã Ri foram se juntar aos magos de Manto Dourado? O pai de Aldrei franziu ligeiramente a testa e não respondeu. No entanto, o chefe do clã Ri respondeu: a Associação de Magos é uma grande associação que tem um legado de mais de 10 milhões de anos, dominando o mundo. Seu grande acúmulo de poder está além da imaginação de alguém e, no curso da história, apenas a Igreja da Verdade Universal pode competir com eles. Os legados, poder e recursos que eles possuem superam em muito o que o Império possui. E agora, a família real do Império uniu forças com a Associação dos Magos. Com base nas minhas últimas notícias, as várias grandes facções escolhidas pela Associação dos Magos assumirão o comando das 7 grandes regiões, com exceção da região central. De agora em diante, a passagem de seus legados será completamente fundida com a do Império. O que? Então é assim que é? Então o Império não seria dividido em 8? Então é assim. Isso significa que nossa região norte do gelo será gerenciada pelos magos de Robes Dourados no futuro. A aparência da cabeça do clã Ri já havia chamado a atenção de muitas pessoas. Quando esses aristocratas, praticantes de artes marciais e chefes de clã ouviram o que ele tinha a dizer, eles revelaram o grande espanto.
Aqueles que ainda estavam um pouco indecisos anteriormente já haviam se decidido. O que? Audrey ouviu isso com surpresa. Era como se ela não esperasse que a Associação dos Magos tomasse medidas tão grandiosas. Vendo os olhares surpresos das pessoas ao seu redor, o canto dos lábios da cabeça do clã Henry se curvou ligeiramente, parecendo um pouco complacente. Ele havia recebido essas notícias de Xixi um dia atrás, e a razão pela qual ele falou sobre elas foi para mostrar que ele era altamente considerado pelos magos de manto dourado. Uma comerciante rico, baixo e gordo perguntou preocupado: a família real Krieg está disposta a aceitar isso? Eles não vão acabar brigando, certo? Isso mesmo. O que acontecerá se uma guerra ocorrer? Outro chefe de clã rico perguntou. A cabeça do clã Henry acenou com a mão e disse: não se preocupe, não haverá luta. Deixando de lado o fato de que Lord Xixou já é um mago nível 3 divino, Lord Magic King já alcançou um avanço para nível 5 do nível divino, tendo poderes para manter sua posição neste mundo. Além disso, entre os magos das outras facções, o poder do Rei Mago Verde, do Rei Mago Vermelho e do Rei Mago Roxo é surpreendente. Eles não são muito mais fracos do que o Rei Mago Dourado. Além disso, a pessoa mais importante da Associação dos Magos, o Rei dos Magos Negros, está lá para vigiar as coisas. Mesmo que a Igreja da Verdade Universal venha, será uma luta difícil. Ouvindo a cabeça do clã Henry mencionar um rei mago após o outro, os corações das pessoas presentes palpitaram. Quando as pessoas presentes pensavam no poder que detinham, era como se tivessem uma pílula para acalmar o coração. Era verdade que o mundo estava ficando cada vez mais caótico. Se eles pudessem ser protegidos por uma grande presença como o Gold Magic King, seria o melhor para eles. Henry sorriu e olhou para a reação de todos. Ele sabia que o prestígio da Associação dos Magos havia sido lentamente plantado em seus corações e, à medida que a pressão vinda dos magos se tornasse cada vez mais forte, seria mais fácil para ele comandar esses grandes clãs. Nesse momento, um idoso de cabelos brancos saiu usando uma bengala para se apoiar. Com a aparição do idoso, todos foram mais uma vez pegos de surpresa. Lorde Governador? Até o governador veio? Parece que até o governo reconheceu o status da Associação dos Magos. Aquele homem idoso de cabelos brancos segurando uma bengala era, no nome, a pessoa com o mais alto nível de autoridade na região norte do gelo, o governador da região norte do gelo. Ele ficou ao lado de Henry e disse calmamente: a majestade da reputação e poder do Rei Mago Dourado se espalha por todo o mundo. Sua Majestade deu as ordens para que os magos de manto dourado reinem sobre a região do gelo do norte. Todos aqui são personagens respeitáveis na região norte do gelo. Por favor, coopere bem. Ouvindo as palavras do governador da região do gelo norte, todos os presentes ficaram sem palavras. E pensar que até mesmo o rei Alexandre havia admitido o status dos magos de manto dourado. O rico comerciante baixo e gordo disse, suspiro: parece que a disseminação do controle que a Associação dos Magos tem neste mundo é inevitável. Isso mesmo. A região norte do gelo provavelmente estará sob o controle dos magos de manto dourado de agora em diante. A pessoa que falou era o líder de uma facção. Seus olhos revelaram sua aceitação da situação atual. Do jeito que as coisas estavam indo, até mesmo o governador e o chefe do clã Henry sucumbiram totalmente aos magos de manto dourado. O que eles, pequenas seitas e facções, poderiam fazer sobre isso? O pai de Audrey notou a expressão de Audrey sugerindo sua falta de vontade de aceitar as coisas. Ele falou com ela usando correntes de informação: Audrey, não seja imprudente. Os magos de Ruby Dourado governando a região do gelo do norte é algo que acontecerá. Ninguém pode parar a tendência atual das coisas. Audrey balançou a cabeça. Sua mente ainda estava ocupada com a cena dominadora de Fan Xingjian pisoteando e esmagando Devin e o clone do Gold Magic King. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 696. Persuasão. Audrey respondeu a seu pai por meio das correntes de informação: pai, você está errado. Naquela época, nos rendemos a Fan Xingjian,
Então agora somos membros da facção do segundo príncipe. Suspiro. Audrey, esqueça Fan Xingjian. O pai de Audrey tentou persuadi-la. Não importa o quão forte Fan Xingjian seja, como ele pode ser páreo para a Associação dos Magos. Ouvi dizer que ele estava com 7 grandes clãs anteriormente. Você o conheceu? Lord Evin se dirigiu para lidar com os 7 grandes clãs, e Fan Xingjian provavelmente foi derrotado por ele. Audrey olhou para o pai e balançou a cabeça, sentindo-se desapontada. O pai de Audrey pensou que Audrey não havia pensado bem nas coisas e tentou persuadi-la mais. Ele continuou dizendo, Audrey, que bom que você veio hoje. O filho do Sr. Xishou, Xixi, também virá mais tarde. Vá conhecê-lo mais tarde. Pai. Você. Audrey olhou para o pai sem acreditar. No entanto, seu pai sorriu amargamente e respondeu impotente, Audrey, estou fazendo isso para o seu bem. Xixi é o único descendente de Lord Xishou e é extremamente adorado por Lord Xishou. Ele está atualmente no auge e é muito bonito e charmoso. Além disso, ele tem um talento excepcional. Ele não é apenas um grande gênio entre os magos da facção de ouro, mas também alcançou um avanço para o nível 1 do nível divino. Não há nenhum mal para você se você estiver com ele, apenas benefícios. Audrey agora olhava para o pai com apenas desapontamento e frieza em seus olhos. Embora ela soubesse que ele estava fazendo isso para o bem de seu clã, seu desempenho ainda a deixou muito desapontada. Nesse momento, um barulho estourou à distância quando um jovem extremamente bonito, vestido com vestes douradas, entrou. Um homem de vestes douradas, que também era um mago, o seguia com grande respeito. Vendo a aparência do jovem, os olhos de Henry se iluminaram e ele imediatamente se aproximou. Lord Xixi, você finalmente chegou. Todos estavam esperando por você. Xixi sorriu levemente, parecendo calmo e cativante. No entanto, se alguém olhasse com mais atenção, seria capaz de ver o ar de arrogância no fundo de seus olhos. Isso era uma coisa normal para todos os magos. Quando eles prestaram muita atenção às outras influências neste mundo, além das pessoas da Associação dos Magos e da Igreja da Verdade Universal, pode-se dizer que os vários aristocratas, grandes clãs, funcionários e comerciantes daqui têm grande influência e peso. No entanto, para Xixi, eles eram apenas insetos que poderiam ser facilmente destruídos. Portanto, depois de sorrir reservadamente para a cabeça do clã Ri, Xixi não disse mais nada. Pelo contrário, os aristocratas dos arredores se aglomeraram, tentando entrar nos bons livros de Xixi. Parecia que todos esperavam que seus influenciadores pudessem obter maiores benefícios na região do Gelo do Norte no futuro. Xixi lidou com eles um por um, mas na maioria das vezes, ele apenas acenou com um ar de superioridade. Era como se ele nem se importasse em dar uma olhada nesses especialistas, comerciantes ricos e funcionários. No entanto, as pessoas ao redor não se importavam nem um pouco. Afinal, eles não podiam entrar em contato com o Rei Mago de Ouro, e Xixi era uma existência muito elevada, como um deus. Então, eles só podiam tentar entrar nos bons livros de Xixi. E daí se ele era extremamente arrogante? Para essas pessoas, o status de Xixi era maior até do que a família real do Império. Ei, mesmo a família real do Império e o legado do caminho antigo do inferno não podem ser comparados com a Associação dos Magos. Lord Xixi é um especialista que perde apenas para o Rei Mago Dourado entre a facção do Manto Dourado, e Xixi é alguém que é o equivalente ao primeiro príncipe. Se conseguirmos que ele goste de nós, mesmo que seja apenas um pouco, nosso clã será capaz de manter nosso peso na região do Gelo do Norte no futuro. Inúmeras pessoas se aproximaram de Xixi com tais pensamentos, fazendo deste jovem mago de manto dourado o centro de todo o banquete. O chefe do clã Ri, que estava ao lado, prestou muita atenção às reações de Xixi. Quando ele viu uma pitada de impaciência nos olhos de Xixi, ele imediatamente acenou com a mão para afastar o resto das pessoas. Xixi assentiu. Ouvi do meu pai que entre os muitos clãs na região norte do gelo, o clã Ri tem o legado mais antigo e uma profunda acumulação de poder e riqueza.
No futuro, nossa facção de Robes Dourados ainda precisará de muito apoio de vocês na gestão da região do Gelo do Norte. Isso é claro, disse o líder do clã Ri respeitosamente. Vocês, senhores, são todos de primeira linha, e é realmente uma grande sorte do nosso Henri Clã poder fornecer nossos serviços. Só então, o chefe do Henri Clã, que estava observando cuidadosamente as emoções e interesses de Xixi, notou uma pitada de espanto no olhar indiferente de Xixi quando ele olhou para Audrey. A cabeça do clã Ri sorriu. Essa é a beleza número 1 da nossa região norte do gelo, Audrey do P-Hop Clã. Oh! Uma pitada de interesse brilhou nos olhos de Xixi. Este foi o primeiro tom questionador que ele falou desde que apareceu. A cabeça do clã Ri era extremamente astuta e, quando ouviu o tom de Xixi, imediatamente entendeu quais eram suas intenções. A cabeça do Henri Clã disse rapidamente: "Ah, Audrey sempre admirou seu talento. Vocês dois são uma combinação perfeita e vão se dar bem. Vou chamar os outros para vir." Enquanto ele falava, o chefe do clã Ri já havia enviado correntes de informações para Audrey e o pai de Audrey, dizendo a Audrey para vir rapidamente. No entanto, Audrey não lhe deu atenção. O pai de Audrey tentou persuadi-la. "Audrey, pelo menos vá conversar com ele. Apenas um bate-papo está bom, certo?" Região. Audrey suspirou e disse: "Pai, você está errado. No passado, a região norte do gelo não estava sob o domínio dos magos de Robes Dourados. Ainda não estará no futuro." Depois que Henri viu que Audrey não havia feito nada mesmo depois de um tempo, seu semblante caiu. Ele pensou que Audrey não conhecia nada melhor apenas por causa de sua grande beleza. Ele gritou: "Audrey, venha rapidamente. Lord Xixi deseja conhecê-lo." Ele gritou diretamente, tentando forçar Audrey a vir. No entanto, Audrey apenas devolveu um olhar indiferente aos seus gritos. Suas pálpebras baixaram ligeiramente quando ela disse: "Cabeça de Henri Clã, você esqueceu que apenas alguns meses atrás, você foi derrotado por Xingjian e que jurou lealdade ao segundo príncipe. Quanto tempo se passou e você já está trocando sua fidelidade?" Ao ouvir as palavras de Audrey, o rosto de Henri Clã ficou extremamente sombrio. O fato de ele ter sido espancado por Fan Xingjian e até mesmo os cadáveres de seus 4 ancestrais terem sido derrotados foi uma grande humilhação para ele. Como ele poderia não se sentir irritado com as palavras de Audrey? No entanto, ele conteve sua fúria e disse: "Senhorita Audrey, um pássaro prudente seleciona a sua árvore. No passado, Fan Xingjian compeliu e ameaçou nosso clã Ri à submissão com violência. Agora, Lord Xixou veio para a região do Gelo do Norte. A facção do Manto Dourado ocupou grande posição no mundo por vários milhares de anos, e Lord Rei Mago Dourado é um especialista de primeira linha no mundo, uma existência de nível divino de nível 5. O que há de errado em me submeter à graça deles?" Audrey continuou a baixar a cabeça e olhar, dizendo com um suspiro: "Você não tem medo de que Xingjian volte e o mate com uma barra por sua inconstância mental?" Ah, a cabeça de Henri Clã riu alto. Fan Xingjian é jovem e ignorante. No passado, ele mostrou desrespeito à família real e aos idosos, confiando nas artes da espada que aprendeu sabe Deus onde. Fui. Mas Lord Xixou está agora em Sun City, e a magia negra da facção do ouro é incomparável neste mundo. Eles podem controlar o tempo e a vida útil. Como pode um mero Fan Xingjian ser páreo para eles? Além disso, é dito que Fan Xingjian se escondeu no clã da Luz Sagrada. Lord Evin já liderou um grupo nas profundezas das Montanhas Nevadas, e os 7 grandes clãs foram completamente suprimidos. Apesar do chefe do clã da Luz Sagrada, Jacob, ser suprimido unilateralmente, Fan Xingjian ainda não apareceu. Mesmo depois de mais de 50% da riqueza do Olilint Clã ter sido transportada para Sun City, Fan Xingjian ainda não apareceu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãs, solém irmãos.